Vamos conversar hoje sobre as bem-aventuranças, né? Que Jesus trouxe no Sermão da Montanha, né? Quando ele proferiu o seu único discurso formal, né? Porque tudo que ele fazia durante a sua vida era exemplificar, né? Responder perguntas. E dessa vez não, dessa vez ele veio trazer informações sobre Deus, né? Sobre as leis divinas, o que é que Deus estava preparando para a gente na nossa evolução, né? Então, essa bem-aventurança foi a primeira que Jesus apresentou aos irmãos, né? Naquele monte, né? Ele subiu o monte, né? Porque eles falam do Sermão da Montanha, mas era um pequeno monte que existia em Cafarnaum, né? Onde Jesus vivia junto com a família de Pedro, né? Junto com os seus apóstolos. Era uma espécie de um local onde eles ficavam depois que eles faziam as viagens, né? E Jesus então subiu ao monte e lá já estavam esperando por ele várias pessoas, né? Como que adivinhando que ele estivesse lá, né? Então Jesus começou esse primeiro sermão dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Então o pessoal que estava lá depois que Jesus terminou o sermão não acreditaram muito naquelas informações de que aquelas informações seriam de Deus, né? Porque, de alguma forma, eles não estavam esperando que Jesus trouxesse informações que eles não entendessem, né? Como é que um pobre de espírito, uma pessoa pobre, pode ir para o reino de Deus? Eles achavam que uma pessoa pobre era uma pessoa que não tinha nada, que não entendia nada, né? Então, no decorrer da palestra, a gente vai entender o que é que Jesus quis dizer com pobre de espírito. Primeiro, vamos entender, né, que naquela época eles tinham uma cultura judaica já de muitos anos, que já vinha do tempo da época de Moisés, do tempo da época de Davi, né, de todos os outros reis que passaram na Judéia. Então, esse caldo cultural judaico, Jesus não podia de uma hora para outra acabar com ele, né? Então eles acreditavam no Deus morfológico, no Deus que punia, no Deus que se a gente pagasse os pecados, se a gente pagasse por uma cura, ele faria, né? Então Jesus, quando disse bem-aventurados, o que é que quer dizer a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é abençoado, venturoso, ditoso. Nas palavras, essas palavras são do dicionário e são as palavras que Jesus, na realidade, quis dizer, né, quando ele disse bem-aventurado. E aí a gente vai pegar esse caldo cultural do judaísmo, porque tanto no Novo como no Antigo Testamento tem algumas informações sobre pobre, né? E lá na lei mosaica, lá no Torá, lá no Levíticos 19, 10, no Deuteronômio 14, 28 e 29, Moisés ordena a proteção dos direitos aos pobres. Por que ele fez isso? Porque quando eles saíram do Egito, algumas pessoas tinham recursos, né? Porque tinham amealhado, eram serviçais do imperador, eram serviçais de outros membros da elite egípcia, e eles tinham valores, tinham ovelhas, né, e carneiros que eram como é que se diz? A pessoa rica da época do judaísmo eram as pessoas que tinham mais ovelhas, mais carneiros, né? Porque era essa como é que se diz? A
a relação que existia entre o comércio e eles. Quem tinha mais ovelha era a pessoa mais rica. Né? E no decorrer dessa saída do Egito, a maioria ainda era pessoas muito pobres, que trabalhavam como escravos, quebrando pedras, e não tinham esses valores, não tinham nada praticamente. Né? Eles iam viver, né, daquilo que os outros tinham. Né? Então, por isso que lá no Torá, né, está escrito que Moisés ordenou que se protegesse os pobres. Né? E depois que eles já tinham voltado lá para a Judéia, né, onde eles acharam a terra prometida, eles passaram, depois de um certo tempo, um período de fome muito, muito grande, né, porque não conseguiam plantar por causa da seca, né, e eles resolveram de novo emigrar, né, ir para o Egito. E nessa passagem da região deles para o Egito, já houve uma mudança sobre o conceito de pobre. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali passaram por dificuldades. Então a maioria não tinha quase nada. Então eles diziam que os pobres eram os humildes e piedosos, de acordo com o Torá, né? Está lá no Antigo Testamento. E assim, seguindo esse entendimento, né, Jesus não sugere que os pobres seriam os mais beneficiados com o reino de Deus. Analisando o que Jesus estava querendo dizer, né, e de acordo com o que fala Mateus e Marcos, eles têm uma visão de reino de Deus, ou o reino dos céus, como falava Mateus e Marcos e Lucas no seu evangelho, né, que são famosos evangelhos sinóticos, que são parecidos um com o outro, né, trazem uma organização quase que igual. E nesses evangelhos eles falavam do reino dos céus. Por quê? Porque os judeus acreditavam que o reino dos céus ficava numa parte circunscrita, né, em alguma parte do céu. Né? E como Mateus e Marcos eram muito ligados desde pequenos a essa cultura do judaísmo, esse reino dos céus ele ficou, né, como colocado no Evangelho. Né? E aí, voltando de novo para Deus, né? Deus tinha eles acreditavam que Deus tinha uma forma, era um Deus humano, né? E, como eu falei, que punia, que cobrava, né? E para a gente corroborar com essa colocação, tem uma passagem de Simão Pedro muito interessante. Tá? Simão Pedro, antes de conhecer Jesus, tá? Ele vivia com a sua sogra, com seus filhos, com a sua esposa, e a esposa dele, Porfíria, cobrava cobrava o Simão Pedro para que ele fosse pescar, para buscar recursos para pagar uma ovelha, um carneiro ou um pombo, para salvar a sogra dele que estava passando por uma doença. Né? E Pedro foi diversas e diversas vezes pescar e não trazia nada, né? Não conseguia nem um peixe para alimentar a própria família. E aí, com o decorrer do tempo, ele conheceu Jesus, né? E Jesus curou a sogra dele sem cobrar nada. Diferente da filosofia judaica de que se tinha que pagar para as pessoas se curarem. Então Jesus não cobrava nada de ninguém, né? Então, diferente do Deus judaico, Jesus trouxe um Deus de amor.
totalmente diferente da concepção que o judaísmo tinha de Deus. Né? Então, Marcos e Mateus, eles conheceram Jesus, eles viveram com ele. E eles praticamente viveram o Evangelho de Jesus na sua complementariedade, na sua complementude. Né? Todos eles ali, de alguma forma, acompanharam Jesus em alguma caminhada, acompanharam Jesus durante os seus pronunciamentos. Né? Mas essa parte cultural do judaísmo era muito presente dentro deles. E isso também influenciou Lucas, né? Que não tinha nada a ver com não conhecia Jesus, né? A referência de Lucas era Paulo, né? E ele também foi influenciado pelas informações de Mateus e de Marcos de que tinha o reino dos céus. Mas Jesus sempre falou que era o reino de Deus. Então, voltando às bem-aventuranças, o que é que Jesus quis dizer com pobres? Ele quis dizer que pobre era aquele que era humilde, era aquele que se conformava com as vicissitudes que a vida trazia, né? E que ele aceitava Deus como o seu Pai, Deus como uma pessoa superior, uma pessoa que de alguma forma inspirava amor, inspirava luz, enfim, trazia uma concepção diferente de Deus. Tá? E Jesus também colocava que pobre de espírito é aquele que sabe o caminho reto, aquele que consegue de alguma forma trabalhar a sua vida para a evolução. Conhecimento que só depois com o Espiritismo nós viemos entender, porque o Espiritismo ele coloca a evolução como um processo natural do Espírito. Tá? Todos nós estamos aqui para evoluir, para chegar ao reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o universo, são as suas leis, né? São o conhecimento da sua essência, porque hoje a gente não sabe a essência de Deus. A gente tem uma mera relação do que é Deus, né? Um mero conhecimento do que é Deus. Hoje a gente pode dizer o que Kardec se aproximou pouco dessa revelação, né? Quando ele pergunta, né? Ele não pergunta o que é Deus, ele pergunta que é Deus. E aí os Espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, eternamente bom e justo, enfim, todas as outras virtudes que ainda a gente não tem, Jesus já tem elas completas. Então, o reino de Deus nada mais é do que uma alegoria, né, que Jesus faz para mostrar que a gente vai chegar no futuro um pouco mais para frente do que a gente já está hoje. Então a gente sabe que tem muitas religiões que ainda não acreditam nesse futuro, que ainda não acreditam que a gente vai chegar em algum lugar. Tem algumas pessoas que ainda pensam que a morte acaba todos os nossos laços, acaba com todos os nossos inimigos, com todos os nossos vícios, com todos os nossos defeitos. E a gente sabe que é o contrário, né? Que a morte vai fazer com que a gente, no mundo espiritual, entenda quais são os nossos vícios, os nossos defeitos e as nossas convivências, porque a gente convive, né, particularmente com os encarnados e com uma montoeira de desencarnados que a gente não consegue ver, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque se a gente fosse ver realmente o que se passa do outro lado, seria difícil a gente conviver, de repente, com eles e conosco aqui, né? Então ele diz também que o pobre de espírito não tem orgulho. São os humildes que não se envaidecem pelo que sabem, nem
pelo que tem. A modéstia é o distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm não têm ideia do quanto eles sabem. Por isso a humildade é considerada o requisito indispensável para alcançar o reino dos céus, como dizia Mateus e como dizia Marcos, né? Foi na realidade essa pobreza que Jesus proclamou lá no Sermão da Montanha. E na realidade para nós, essa proclamação nada mais é do que uma passagem evolutiva do nosso plano espiritual, do plano material para o plano espiritual, e vamos retornando, reencarnando, até chegarmos a espíritos superiores, espíritos de luz, espíritos Cristo, que nem Jesus, que vamos trabalhar em prol da humanidade e em prol de qualquer trabalho que a gente possa desenvolver no mundo espiritual, né? Porque a gente sabe que todos nós aqui, do nosso lado, a gente não vê, não enxerga, mas a gente tem um mentor, tem um espírito superior que nos ajuda, que nos ampara, que está nos intuindo a todo momento, né? E que é um espírito já superior. Ele já chegou numa fase muito mais alta, mas está conosco 24 horas por dia. Por quê? Porque ele já passou por tudo isso, né? Ele é um dos considerados pobres de espírito, porque chegaram à humildade, não tem mais orgulho, não tem mais egoísmo, né? Então, esses escolhos que nos atrapalham nesse processo evolutivo, né? Se a gente procurar, né, claro, ter os bens terrenos, né, mas não se envolver com a matéria, né, porque a gente precisa da matéria. A gente está num mundo em que a matéria ainda é o principal elemento que a gente vai usar para viver, né? Porque a gente tem um corpo ainda que precisa de oxigênio, precisa de água, precisa de alimento, né? Precisa ainda, né, das energias, né, que estão presentes na natureza, né? Que a gente troca a energia quase que constantemente, né? Através do pensamento também. Por isso que Jesus disse, né, na última palestra, na palestra de segunda-feira, nosso irmão falou sobre vigiar e orar, né? Por isso que Jesus disse para a gente vigiar e orar, para que a gente esteja atento a tudo que acontece à nossa volta, né? E outra coisa que ele está dizendo aqui, né, que ninguém passará para o plano espiritual sem a simplicidade do coração, sem a humildade do espírito. Então, mais uma vez, ele salienta a humildade como um fator primordial para que a gente possa evoluir, né? E ele diz também que o verdadeiro humilde tem uma virtude que se aproxima de Deus, enquanto o orgulhoso tem a revolta contra ele. Então, o verdadeiro humilde, a pessoa que se humilha, não é que se humilhar ficar de joelhos para Deus mais, se humilhar no sentido de aceitar aquilo que Deus nos está trazendo, né? Porque se a gente se a gente for espírita, a gente sabe que os nossos processos reencarnatórios, nós escolhemos coisas que a gente aqui, hoje, né, não está podendo ver, e se visse, né, talvez não aceitasse, né? Por quê? Porque a gente já matou, já nos mataram. Então, às vezes a gente vem com irmãos, com filhos, com pessoas que trabalham com a gente, de encarnações que a gente de alguma forma teve algum contratempo com eles, né? E a gente de alguma forma tem que fazer com que esse contratempo acabe, uma hora vai ter que acabar. Se não for nessa encarnação, é na outra, se não for na outra, é na outra. E a gente vai, à medida que a gente vai trabalhando esse processo, nós vamos aceitando isso, vamos ter humildade para aceitar esse processo. Já o orgulhoso, aquele que sente orgulho dentro dele, se ele tiver uma doença, ele já vai dizer que Deus foi contra ele, né? Se ele vier com um
filho com deficiência, ou tiver que passar por um processo financeiro, seja qual for o processo, vai achar que Jesus, que Deus, né, é contra ele, né? E vai se revoltar. Quantas pessoas se revoltam com Deus? E Deus não tem culpa de nada. Tudo que nós passamos aqui na Terra é consequência das nossas atitudes. É consequência dos nossos vícios anteriores, dos nossos problemas anteriores. Né? Então nós temos que, de alguma forma, nos autotrabalhar para que a gente passe por esses processos com mais tranquilidade. Para que a gente se esforce para ser espíritos melhores do que nós somos hoje. Porque a nossa reforma é a cada dia, é a cada instante, é a cada segundo, é a cada minuto. Né? À medida que a gente lá na rua briga com alguém, ou alguém briga com a gente sabe sair da situação, alguém te faz um elogio não tão elogioso, né? E tu se sente revoltado por isso, né? Então, isso a gente tem que trabalhar dentro de nós para que a gente não traga mais expiações para dentro da gente. Para que a gente possa fazer com que o nosso processo evolutivo, nós que somos espíritas, eu sei que é difícil, é complicado, porque a gente ainda está no mundo que está se regenerando, não está na regeneração ainda, mas é um mundo que, com o tempo, ele vai se ajustar. E a gente, quanto mais rápido se ajustar ao mundo, mais rápido nós vamos evoluir. É esse processo que Jesus, mais ou menos, nos coloca quando a gente diz que a gente tem que ser humilde, que a gente não tem que ter orgulho, que a gente não tem que ser egoísta, né? Que a gente tem que ajudar mais, trabalhar mais essas virtudes boas que a gente tem. Claro que a gente não vai trabalhar a nossa virtude de uma hora para outra, de um dia para outro. Nós vamos trabalhar um pouquinho, mas à medida que a gente se conscientizar que a gente tem alguma falha, se a gente puder, nessa encarnação, trabalhar ela, melhorar a tua virtude, eu quero ser mais paciente. Paciência é uma coisa complicada, né? Eu tiro por mim, eu não sou tão paciente assim, né? Mas paciência é uma coisa que tem que se trabalhar. E eu me trabalho todo dia. Ainda não sou paciente, né? Ainda tem horas que eu me sinto impaciente. Mas isso, conscientemente, já está dentro de mim. Que eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando nesse processo, nós vamos ganhando um caminho mais fácil do que se a gente se revoltar com relação ao Cristo. E lá nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas colocações, ele faz algumas perguntas, né? E a primeira pergunta é: como se tornar pobre de espírito? Aí os espíritos respondem: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que eles reforçam isso várias vezes, né? Não é a primeira vez que a gente escuta isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando amamos a Deus mais do que nós mesmos, estamos sendo humildes e livres do nosso corpo material e dos nossos bens. Não quer dizer que a gente não valorize o nosso corpo espiritual, nosso corpo material. A gente tem que valorizar ele, né? À medida que a gente passa por um processo de doença, a gente, claro, tem que curar ele, né? Não é que não dá importância para ele. Mas saber que isso aqui é só um corpo, né? Que ali na frente não vai mais te vestir, né? Porque tu não vai ter um corpo igual. Quando tu reencarnar, teu corpo vai ser diferente do que o teu corpo é hoje, né? Por isso que para nós, né, a reencarnação é um dos principais princípios da doutrina espírita. É o que praticamente rege os nossos processos evolutivos, né? Porque à medida que a gente vai reencarnando com A, B ou C, nós vamos nos reajustando, né, no mundo. Nós vamos reajustando os nossos defeitos, os nossos vícios, né? E ele coloca lá também, né? Que amar ao próximo como a nós, amar ao próximo é nos colocarmos no lugar do outro, né? Não é dizer, eu amo aquela pessoa ali, Deus não,
Amar ao próximo é se colocar no lugar do outro. É sentir o que o outro está sentindo. Né? Entender que nós não somos os únicos nesse universo. Aí está o princípio da doutrina espírita, a pluralidade de mundos. Saber que nós não estamos aqui nesse mundo, mas espíritos estão povoando outros planetas, outros orbes, né? Existem planetas igual aos nossos, existem vários sistemas solares parecidos com o nosso hoje, né? E nós estamos num processo que eu acho que é um processo em que nós mais temos que investir na nossa vida hoje, que é o processo de regeneração. É estarmos regenerados para que a gente possa ter uma vaguinha nesse ônibus que vai ser o nosso planeta daqui a um certo tempo, regenerado, né? Em que a gente ainda vai ter um mal só no pensamento, não vai existir mais o mal que existe hoje, de matar as pessoas, né? E vai ter esse mal, mas esse mal aos poucos ele vai acabar e vai ficar só o bem, né? Porque depois nós vamos dar um salto mais quântico ainda quando nós entrarmos no planeta feliz. Né? Então, é um investimento que eu acho que é importante para todos nós hoje fazermos, é investir na nossa mudança. Porque só mudando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos defeitos, os nossos vícios, é que nós vamos buscar um lugarzinho nesse novo planeta que já está se regenerando. Não quer dizer que a gente tem que ser anjo, que a gente tem que ser santo. Tá? A gente tem que mudar só o nosso perispírito um pouquinho. Tá? Não fazer mais o mal pelo mal, né? Começar a fazer caridade, né? Mas não a caridade só do alimento, né? Tem a caridade espiritual que envolve o emocional. Quanto é importante a gente escutar alguém, né? Escutar, não dá conselho, de repente se o conselho é pior do que escutar, mas às vezes se a pessoa perguntar, a gente pode, né? A gente tem aqui atendimento fraterno, faz esse tipo de trabalho, mas nós individualmente podemos ajudar alguém, né? Não precisa vir na casa espírita, no atendimento fraterno para ser atendido, né? Mas, se quiser, né, a casa tem esse trabalho à disposição, às quartas-feiras, depois da palestra, hoje, e aos sábados, depois da palestra, né? Nós continuamos mesmo com obras, continuamos fazendo esse atendimento, porque é um atendimento importante para as pessoas e é um atendimento que a gente não pode deixar de fazer. E aí, depois, ele faz outra pergunta lá no capítulo 7 do Evangelho. Como fazer para adquirir a humildade de espírito? Praticar, mais uma vez, praticar a caridade, desapegar dos bens materiais, olhar o outro com compaixão e compreender a sua evolução. Aí, ele está dando uma dica. Compreender a sua evolução, que cada um de nós evolui de uma forma diferente. Tá? Nós somos espíritos que evoluímos individualmente, né? Cada um trabalha as suas virtudes, os seus defeitos, tá? E à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos evoluir mais e mais e mais. Então, eu posso estar menos evoluído do que qualquer um que está sentado aí no banco nesse momento. Né? Porque a evolução ela é individual. Eu posso ter defeitos e vícios que de repente vocês não veem. Né? Como eu não estou aqui em espírito pleno, se eu tivesse em espírito pleno, talvez até tivesse uma televisãozinha passando todas as encarnações, os problemas, enfim, né? Então a gente ainda não conseguiu chegar nesse tipo de desenvolvimento. Né? E aí ele fala, né? Respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar, amar a Deus sobre todas as coisas, de novo. E ninguém passará, ele coloca, para o plano espiritual sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, para o plano espiritual maior, né?
Sem esses fatores, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí eu trago, um exercício, que está lá no livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, pela psicografia de Baduil Filho, no volume 1, no capítulo 7, na página 174. Lá ele vai dizer o seguinte: exercício da humildade. Não imponha a sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido, cumprimenta-o e com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceita a ocasião da disciplina. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro, agradeça o auxílio sempre que possível. Não alimente superioridade, o valor autêntico não se exalta. Então, esses são alguns exercícios, que a gente pode fazer, para chegar um pouquinho na humildade. Então, como a gente está falando do Sermão da Montanha, eu acho bem legal a gente, e estamos falando sobre os pobres de espíritos. Aqui nesse livrinho, A Boa Nova, de Emmanuel, não é de Emmanuel, é do Humberto de Campos. Ele traz aqui no capítulo Sermão do Monte 11, ele traz algumas informações que não estão em qualquer outro lugar, na Bíblia, porque isso aqui são informações mediúnicas, Então, Jesus vai à casa de Levi, que é Mateus, um dos apóstolos, logo depois dele ter feito o Sermão da Montanha. E Mateus questiona Jesus, Ele diz assim: conseguirá o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum? São homens fortes e deslumbrados, e o bom do trabalho que lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Aí Jesus, com aquele seu ar, de humildade, disse para o Mateus, No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam das boas notícias, mas derrotas da sorte, com as derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revela, um sublime reflexo da presença do nosso Pai. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que ao que defender o fruto da vitória material? E aí mais na frente Jesus diz, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através dos séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos,
para os seus corações, Deus carrega bênçãos infinitas de bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam, as ilusões, e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então, com essa informação de Humberto de Campos, sobre o Sermão do Monte, eu encerro a minha palestra e eu gostaria de agradecer a todos, pelo silêncio, por ter escutado e que eu possa de alguma forma ter ajudado a entender um pouco sobre o que Jesus trouxe nas suas bem-aventuranças. Muito obrigado a todos e uma boa noite.